Acho que agora começou a gravação. Eu vou explicar os exercícios e vou mostrar a minha tela. Eu acho que agora está aparecendo. Enfim, o exercício 7, a gente, só vou pegar o exercício aqui para conseguir ler, é relativamente simples. Ligação metálica é bem tranquilo. Na ligação metálica, você tem que ver os dois fatores que afetam essas ligações metálicas, que eles devem ser considerados. O primeiro fator a ser considerado é o quê? Quanto maior o valor da carga elétrica do cerne, mais forte a ligação. Ou seja, quanto maior a carga, por exemplo, Na+, tem uma carga de como se fosse 1+. Por exemplo, o átomo de magnésio, ele tem a carga 2+, então a carga do cerne é maior. Ou a gente pega o átomo de alumínio, por exemplo, que tem 3+. Então, quanto maior a carga do cerne, maior é a mais forte a ligação metálica. Então, tem que ter esse conceito, obviamente. E o segundo é, quanto maior a distância entre os cernes, ou seja, quanto menor a distância entre os cernes, ou seja, quanto menor o raio atômico dos átomos, mais forte vai ser a ligação. Então, se eu tenho átomos menores, por exemplo, se a gente olha aqui e desce na tabela periódica, já explicando o exercício 7, o exercício 7 está falando o seguinte: nós temos 3 átomos que se cristalizam com o mesmo tipo de célula unitária. Ou seja, nós temos essa célula unitária aqui, e os 3 átomos vão se cristalizar assim, dessa forma. Então, por exemplo, se a gente tem um átomo de lítio, vai ter lítio, 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 lítio aqui, lítio, 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 lítio. Aí se for sódio, vai ter um monte de sódio, se for alumínio, vai ser um monte de alumínio. Aí, só que aí a questão está perguntando. Os metais lítio, sólido e potássio, eles se cristalizam com esse mesmo tipo de célula mostrado ao lado, associa a coluna da esquerda com a direita. Só que para a gente associar, a gente tem que olhar alguns pontos. Primeiro de tudo, que eu falei com você, é, por exemplo, quando a gente tem alguns átomos para se comparar, a gente vai ter que olhar as características que cada um tem. Por exemplo, o átomo de lítio, ele está no segundo período, o átomo de sódio está no terceiro, e o átomo de potássio está no quarto. Ou seja, quando eu vou abaixando no período na tabela periódica, então quando eu estou descendo, eu estou aumentando o raio desses átomos. Então, os átomos estão ficando volumosos, estão ficando grandes. Então, como esses átomos, os 3 estão na mesma família, mesma coluna, que é a coluna 1A, que é a coluna dos metais, que a gente chama de coluna dos metais alcalinos. Alcalinos. Todos eles têm o mesmo cerne, a mesma carga do cerne, que é basicamente Li mais, Na mais, K mais. Então, todos eles vão ter a mesma carga do cerne, que é Li mais, Na mais, K mais. Então, beleza, a gente tem essa coluna, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, em questão, que é o primeiro ponto, que é quanto maior o valor da carga elétrica do cerne, mais forte a ligação, a gente não consegue usar aqui, porque todos eles têm a mesma carga do cerne. Então, todos eles têm a carga do cerne mais.
Então, pela essa primeira coisa aqui, pelo esse primeiro fator que afeta, a gente não consegue discernir qual que vai ter o maior ponto de maior temperatura de fusão. Só que na questão, ela pede para associar a coluna da esquerda com a da direita. Então, basicamente, a gente vai comparar. Tem 3 ligas metálicas. A gente vai ver qual que é a mais forte, qual que é a mediana e qual que é a mais fraca. Então, para as ligações metálicas, eu olho sempre 2 coisas: a carga do cerne e o raio. Como as cargas são iguais, quando eu falei anteriormente, lítio, sódio e potássio é mais, mais, eu vou olhar agora para o raio de cada um dos átomos, ou seja, o segundo fator. Como o lítio está no segundo período, o sódio está no terceiro e o potássio está no quarto, quanto menor o raio do átomo, mais forte vai ser a minha ligação. Então, quando a gente olha aqui, aqui já pegando a questão. Quando eu tenho algo parecido com isso aqui, por exemplo, se você vê algo parecido com isso aqui, por exemplo, LI, entre parênteses N, essa aqui é uma liga metálica. Ou seja, ela tá replicando isso. É um monte de átomo de lítio ligado, igual a gente viu lá naquela aula. Então, o átomo de lítio, como ele tem o menor raio, ele vai ter a ligação mais forte. Então, para ele ter a ligação mais forte, por ele ter, na verdade, a ligação mais forte, eu vou associar o número romano 1 com a temperatura de fusão maior, porque se a ligação é mais forte, eu preciso de uma temperatura alta para quebrar essa ligação. Então, por isso que fica 1 com a temperatura de fusão de 180. Beleza. Só que aí eu olho para o segundo. O número romano 2 é o sódio. E o sódio é um pouquinho maior do que o lítio, em questão de raio, porém ele é menor do que o potássio. Então ele vai ter, na verdade, a temperatura de fusão 2. Desculpa, a temperatura de fusão de 97. Então a gente coloca o número romano 2 aqui no 97. E por fim, o potássio, que é um átomo maior, está no quarto período da tabela periódica, então ele vai ter a temperatura de fusão menor, porque o raio é maior, então a interação entre os átomos é menor, então a temperatura de fusão vai ser baixa. Então, tipo, quanto menor o raio, maior a temperatura de fusão. Só pensar nesse sentido. Para essa questão 7. Para a questão 8, é o mesmo raciocínio. A gente tem uma liga metálica de sódio, magnésio e alumínio. Na com N, isso aqui é liga metálica de sódio, liga metálica de magnésio e liga metálica de alumínio. Só que o que acontece? Se você olhar na tabela periódica, o sódio, o magnésio e o alumínio, todos eles estão no terceiro período. Então, quando a gente olha as duas coisas que influenciam que afetam, na verdade, a força de ligação metálica, são a carga dos cernes e o raio do cerne. O raio do cerne, basicamente, é a questão do raio do átomo. Então, o que a gente... Deixa eu só conferir aqui se eu... meu microfone está aberto, graças a Deus. Então, se eles, como o sódio, o magnésio e o alumínio estão no mesmo período da tabela periódica, em relação ao raio, a gente não pode falar muita coisa, porque o raio é muito parecido, então não vai ter tanta diferença. Porém, eles estão no mesmo período, mas estão em famílias diferentes. Porque quando a gente pega... Deixa eu só voltar aqui para pegar a tabela, para mostrar a tabela periódica. Quando a gente olha, o sódio ele está na família 1A, o magnésio está na 2A e o alumínio está na 3A.
em algarismos romanos. Então, a carga de cada átomo é diferente. Então, você vai olhar o átomo que tem a maior carga no cerne. Que é justamente o alumínio, porque o alumínio é 3+. Então, quanto maior a carga do cerne, ele vai ter mais elétrons no mar de elétrons, e então a ligação metálica vai ser mais forte. Então, basicamente, essas duas questões giram em torno da carga do cerne e do raio do cerne, que é basicamente o raio do átomo. Na questão 9, ela é até um pouco... Aqui é uma questão mais de um pouco de teoria, só que tem dois gráficos. A gente tem esse gráfico aqui, e tem o segundo gráfico, que é esse aqui, mais ou menos. Então, na linha vertical, é a condutividade elétrica, e na linha... isso aqui também. Condutividade elétrica, e na linha horizontal é a temperatura. Só que os dois gráficos são diferentes. Você tem que olhar o quê? Qual dos gráficos descreve o metal? O que acontece? O metal, quanto mais a gente aquece o metal, menos condutividade ele vai ter. Porque quando a gente pega lá, digamos que os átomos do metal, eles estão lá, vários átomos ligados naquele mar de elétrons. Se a gente vai aquecendo, o que acontece? A gente aumenta a temperatura, o que vai acontecer? Essas moléculas, esses cernes que estão aqui, eles vão ficar se movendo por conta do aumento da temperatura. Então, se eles se movem mais, os elétrons que antes ficavam livres pelo cerne, livres no mar de elétrons, eles não vão estar mais livres, eles vão meio que eles vão meio que ser bloqueados, porque esses átomos vão ficar andando, agitados, digamos assim. É se você pensar numa água fervendo, por exemplo. Claro que essa situação aqui é só para você identificar. Por exemplo, se eu estou aqui no fogão, eu tenho um canecão de água e coloco a água para esquentar. Conforme... Opa, deixa eu colocar um fogo laranja aqui. E coloco o fogo nesse canecão. Conforme eu vou aumentando a temperatura dessa água que está fervendo, a água vai começar a fazer o quê? Começar a borbulhar e começar a sair fumaça, sair partículas d'água. Acontece mais ou menos isso, porque as moléculas de água que estão aqui, elas ficam agitadas. Então acontece mais ou menos isso na questão da ligação metálica. Então, se eu aumento a temperatura, os cernes dos átomos, por exemplo, pode ser átomo de lítio, pode ser átomo de sódio, pode ser átomo de potássio, qualquer um. Eles vão ficar agitados, então eles vão meio que bloquear esses elétrons livres do mar de elétrons. Então, o que acontece? Conforme eu vou aumentando a temperatura, a condutividade, que no começo, quando a temperatura era alta, era lá em cima, ela começa a diminuir. Então, por isso que a resposta dessa questão é justamente o gráfico 1, e não 2. Já na questão 10, a 10 está falando o seguinte: por que quando a gente tem a palha de aço e a gente queima essa palha de aço, ela fica quebradiça?
Só pegar a equação da palha de aço aqui, que aí... Deixa eu ver se precisa dessa equação. O que acontece? Palha de aço, basicamente, é ferro. A palha de aço é basicamente ferro. Aqui a gente tem o que a gente chama de reação de combustão, que é basicamente reação de combustão é fogo em alguma coisa. O ferro, que é o constituinte principal da palha de aço, reage com oxigênio, 1 a 2, gerando o que a gente chama de óxido de ferro, FeO3. Fe2O3. Deixa eu só balancear essa equação aqui. Três, 2, 4. Só que acontece? O aço, a palha de aço, ela entra em combustão e pega fogo. E quando ela pega fogo, ela gera o que a gente chama de óxido de ferro. Só que o óxido de ferro, se você olhar bem, nada mais é do que Fe3+ e O2-. Isso aqui é o quê? Uma substância iônica. E uma característica das substâncias iônicas, se você lembrar aquele exercício que a gente fez da conchinha, que é basicamente uma concha do mar, a concha do mar é o quê? Quebradiça. Se você pegar a concha do mar e apertar, ela quebra, se espatifa. Então ela é quebradiça. Por quê? Uma das características dos materiais iônicos é justamente que eles são quebradiços. Então, por isso que quando você coloca fogo na palha de aço, o ferro, que antes era uma liga metálica, é queimado, vira óxido de ferro, que é uma substância iônica, e por isso que quando a gente coloca fogo, ele fica, se você apertar, ele quebra, justamente por conta disso. Ele perde a maleabilidade. Porque se você pegar uma palha de aço, que a gente chama de bombril, e torcer, você consegue torcer. Claro, se você puxar com muita força, você vai quebrar. Mas você consegue torcer, então ele é maleável. Quando você coloca fogo, não. Você aperta, ele fica quebradiço. Então são essas 3 questões aqui, basicamente um vídeo explicando. Aí eu vou colocar lá no YouTube. Valeu?